Olá, tudo bem? Diariamente eu recebo perguntas sobre análise de dados, sobre business intelligence, e eu separei um tema para a gente conversar, que na verdade são dicas para ser um bom analista de dados no dia a dia. O que um analista de dados, enfim, faz e como que ele deve pensar para que a sua carreira, a sua trajetória profissional seja bem estabelecida, seja reconhecida pelos seus superiores, pelos seus gerentes, pelos diretores, quais são as frentes de estudo, o que é importante se capacitar. Eu já passei por grandes agências de publicidade, propaganda, relações públicas, comunicação e trabalhei também do lado de empresas na área de marketing, aí nas áreas de varejo, algumas frentes de indústria, e eu trago aí nesse conteúdo um pouco do que eu vivi e das experiências que eu assimilei durante todo esse tempo. Espero que você goste, curta esse material, compartilhe, se inscreva aqui no canal do YouTube para que você receba esses conteúdos aí em primeira mão, tá bom? Ao falarmos de dados e análise de dados, a tendência nossa é relacionar sempre a cálculos, projeções, probabilidades ou então ferramentas, uma área muito técnica e extremamente complexa. Bem, a análise de dados envolve tudo isso, envolve sim a matemática, envolve conceitos importantes de estatística, mas não é necessário uma faculdade de estatística, algo muito aprofundado em números para realmente ter o melhor aí da análise de dados. Claro que é importante você conhecer estatisticamente a importância de uma média, de uma mediana e outros conceitos, mas as ferramentas disponíveis aí, até o próprio Excel, pode ajudar muito quando você quer aplicar esse conceito matemático no seu dia a dia de negócio. Dentro da área de estudo de exatas, eu preciso estudar o quê? Ótima pergunta. Para você desenvolver essa frente de análise de dados mais numérica, é importante você estudar estatística, probabilidade, entender questões de correlação, causalidade. Sem esses conceitos assimilados, você pode passar uma informação adiante dentro de um relatório ou no contexto de um dashboard que esteja totalmente errada. Como assim? Olha só, eu vou dar um exemplo de Web Analytics usando a métrica sessões do Google Analytics. Média. O conceito de média qual é? É a soma dos dados em uma série de dias, por exemplo. Então, sessões por dia. Qual é a média? Eu faço exatamente a soma das sessões dividido pelo número de dias. Ótimo. Mas, se você tem um dia ou alguns poucos dias com muitas sessões ou com poucas sessões, o que acontece com a sua informação que você vai passar de média? Ela vai ficar ou tendendo a maior número do que o real ou menor. Logo, ela não está adequada. Esses dados que a gente chama de ponto fora da curva, os outliers, como em estatística é mencionado, são importantes de você ter visão e entender se você precisa ou não contemplar eles em uma análise que você venha fazer. Ou seja, vale sempre você duvidar dos seus dados, olhar criticamente o que você vai passar de informação e realmente passar informações adequadas. Mas eu não quero me prender aos conceitos estatísticos. Eu acredito que um analista de dados que se diferencie no mercado,
ele tenha que entender não só de números, mas sim de pessoas. A análise de dados vai além da área de exatas e compreende áreas de humanas. Para que esse profissional tenha destaque no mercado, ele precisa conhecer sobre marketing, vendas, contexto de negócio e gestão de projetos. Por que gestão de projetos? Para saber o que é prioridade, o que dentro da análise ele precisa priorizar, tendo em mente os usuários que vão consumir aquelas informações, que vão ler um dashboard, que vão ser apresentados a um relatório e entender a hora de parar no desenvolvimento de algum dashboard, porque só ele começa a entender a partir dali. Um verdadeiro analista de dados não é só aquele que sabe usar bem uma ferramenta ou ter os conhecimentos matemáticos que eu mencionei, mas sim aquele que sabe trazer uma informação valiosa para os dashboards, relatórios e para tudo que ele for apresentar em análise. Para isso, é importante haver comunicação e colaboração entre as partes que estão envolvidas em toda a análise de dados, desde o início da concepção dos objetivos até exatamente o desenvolvimento de um desses materiais. Bom, no blog celciocestaro.com.br eu tenho vários artigos sobre essa importância de relacionar colaboração, comunicação para trazer informações valiosas dentro do contexto de negócio e da atividade de um analista de dados. Esses analistas que levam o dado a um nível mais estratégico, tirando a informação adequada que venha de acordo com o que é necessário dentro de um projeto, dentro de um objetivo de negócio, e que tem aptidão para comunicar bem aqueles relatórios apresentados e tem colaboração com os outros envolvidos, é um profissional que vale ouro no mercado, é muito raro. Legal, Celso, mas e toda a tecnologia, os sistemas que são envolvidos nessa área de análise de dados? Como é que eu preciso entender, o que eu preciso de fato assimilar de importante dentro disso? Bom, os dados são gerados essencialmente por sistemas ou ferramentas dentro de uma empresa, dentro de uma atividade de marketing digital, mídia. E um bom analista de dados precisa saber exatamente a forma como os dados vão parar nessas ferramentas. Como assim? Bom, eu preciso entender muito bem o conceito de uma métrica que está ali sobre, no conceito de Google Analytics, taxa de rejeição. O que é essa taxa de rejeição de fato? E tendo isso em mente, aí sim extrair os dados da forma certa. Existem alguns dados que você consegue extrair de ferramentas de mídia. O LinkedIn é um bom exemplo para você conseguir extrair dados dali. É um pouco mais complicado e ele requer que você faça algumas seleções dentro da ferramenta para que você consiga esses dados para depois você analisá-los. Então, ter esse conhecimento, saber como extrair os dados, ter essa visão adequada de como os dados vão parar lá, é importante também para o analista de dados. Para completar a parte de conhecimento técnico, esse profissional precisa dominar uma das plataformas de BI. Dentre as mais conhecidas são Google Data Studio, Power BI, Tableau. Saber plotar, o que a gente chama de apresentar um gráfico de uma forma devida e visualmente atrativa, é algo de diferencial e também apresentá-la de uma forma que, batendo o olho, dê para tomar uma decisão, trazer uma melhoria para algum processo ou uma campanha de marketing, é exatamente o que o usuário precisa ter ao consumir um dashboard, ao visualizar um dashboard em uma dessas plataformas. Por isso que é importante você ter esse conhecimento. À medida que os profissionais, os analistas de dados, conhecem essas plataformas e melhoram
cada vez mais, né, as views que são feitas ali, é interessante ter uma forma própria de contar histórias através do dashboard. É o que a gente chama de data storytelling. Saber trazer um enredo para o usuário que vai ler aqueles dados. Saber mostrar para eles visualmente como que aqueles dados estão contando algo sobre o negócio. Além disso, um analista de dados precisa saber trabalhar com planilhas e ter algum conhecimento em SQL, porque as bases de dados, principalmente as principais aí, né, que são de dados estruturados, depois eu explico um pouco melhor o que é dado estruturado, precisa ser consumido por ali, porque esse é o formato, né? É um padrão, é SQL, né? Agora, algo que vai fazer o analista de dados em relação à skill técnica se diferenciar é ele ter alguma fluência com linguagens de programação como R e Python. Não é necessário conhecer a fundo essas linguagens de programação, como, por exemplo, um cientista de dados teria que saber para desenvolver algoritmos aí de machine learning, de inteligência artificial. Mas é interessante sim o analista de dados ter esse diferencial. Por quê? Simples. Porque a maior parte do tempo do analista de dados é consumido com o que a gente chama de pré-processamento de dados. O que é isso? É exatamente essa atividade de coleta, você extrair as informações, os dados das ferramentas e transformar essas informações em algo que é possível analisar. Então, a maior parte do tempo a gente chama que esse profissional acaba escovando bit. É algo que é muito conhecido nesse mercado, porque ele passa muito tempo coletando esses dados, tirando os dados das ferramentas e transformando eles. Tendo um conhecimento desses, de uma linguagem de programação como Python, você consegue modelar esse pré-processamento e facilita demais no dia a dia, porque você consegue ter isso automatizado. E o que é mais interessante é que você consegue no dia, começar o dia já analisando o que tem acontecido e não, muitas vezes, começando lá para o final do dia, quando o cliente já deu um grito no ouvido. Falo isso com propriedade porque eu sei exatamente como funciona dentro das agências e também em empresas essa atividade de análise de dados. Mas calma que não é necessário você ser um pró dentro de Python. Não, você não precisa, por exemplo, saber como coletar dados via API em REST com método GET. Não, é claro que se você souber isso que eu acabei de falar, você vai falar muito bem com um cientista de dados. Isso vai te ajudar também bastante nas suas análises. Para um analista de dados, saber funções como Group By, Map, que eu inclusive passei no Data Science na prática, dá uma olhada lá no blog celsestaro.com.br, você consegue já fluir muito bem com as suas análises. Então acompanhe lá a série, tá bom? E já deu para perceber que um profissional desses precisa muito gostar de estudar e consumir conteúdos, ler muito tudo que sai de novidade dentro desse mercado. Em tecnologia, as coisas mudam muito rapidamente e estar atualizado é essencial para esse profissional. Tem muitas escolas que têm bons cursos em EAD, principalmente aí para esse período de pandemia que a gente ainda vive, e eu posso citar algumas delas como IEBS Business School, que eu sou leigo para falar porque eu dou aula lá. Tem a Terra, que é muito legal, que é muito importante aí você conhecer essa instituição de ensino. E tem também a Data Science Academy. Eles são ótimas referências, tem muito conteúdo legal. Tem cursos da Udemy também, então curso não falta. Agora, em relação a conteúdos, a portais, blogs, que você pode ler e ter isso numa leitura diária, eu recomendo aí alguns de dentro do Brasil, né, brasileiros, como CIO, Olhar Digital, e boa parte dos conteúdos também vem de fora do Brasil. Então tem alguns portais, alguns blogs, na verdade, né,
como Inside Big Data, Mashable, que é leitura obrigatória diária. Bom, e falando de leitura, eu sou um adepto dos livros. Olha só a minha estante, você já deve ter visto 50 vezes e você vai ver que eu realmente gosto disso. Então eu trouxe pra gente aqui alguns livros para finalizar esse vídeo, que eu acho super importante se você quer trilhar esse caminho aí do analista de dados, tá bom? O primeiro deles é o Google Analytics e Google Tag Manager para desenvolvedores. Esse livro é muito interessante porque ele te dá conhecimentos de Google Analytics e de Google Tag Manager, só que de um lado aplicado à programação. Você consegue extrair algumas informações super relevantes para você, com o seu programador, conseguir fluir bem e trabalhar em um data layer, fazer algumas coisas bem legais aí dentro do Google Analytics. Gosto muito de um livro, esse é essencial, Data Smart. Esse livro é legal porque ele é de Data Science, ele entra nessa parte de algoritmos, classificação bayesiana, um monte de coisa que é super técnica, mas de uma forma que em marketing fica fácil de entender. Você entende o que e como relacionar esses algoritmos com aplicação prática. A própria introdução, a chamada desse livro é Usando Data Science para transformar informação em insight. Então é bem legal esse livro, recomendo. Um livro que pouca gente conhece, mas foi uma leitura que eu achei demais, é esse aqui, Métricas. Como melhorar os principais resultados de sua empresa. Aqui você entende como contextualizar os KPIs, os indicadores de performance, com a realidade do seu negócio. Ele consegue te dar avanços de você, de repente, pensar fora da caixa, algo que para um negócio você consegue, usando os dados que tem nos seus sistemas, ou até em Google Analytics, Web Analytics, mas trazendo uns KPIs, uns indicadores totalmente novos e que fazem sentido para o seu dia a dia. Então vale a pena essa leitura. Bom, Python, Python, a gente tem aí alguns livros. Esse aqui é legal, Data Science do Zero. Não precisa, como eu falei, saber tudo de Python, mas é claro que é super importante você ter esses conhecimentos. E por fim, esse livro é fantástico. Marketing Ágil, da Michelle Accardi Petersen. Essa autora trabalha na CA Technologies e ela usa metodologias ágeis de projeto aplicado ao marketing, exatamente para te dar essa visão que eu tanto falo aqui de gestão de projetos com Agile. Então fica ligado nesse livro, é bem legal. Bom, chegamos no final desse vídeo, onde temos agora conhecimento do que é um analista de dados, do que ele faz, das áreas de conhecimento que se tem que ter, e temos isso como desvendado. Agora eu deixo meu contato e me coloco à disposição se você precisar de um workshop, uma mentoria. Sim, eu desenvolvo mentorias para empresas, então pode entrar em contato comigo pelo site celsocestaro.com.br, pelo Instagram, pelo LinkedIn e por outros meios que você encontra lá no celsocestaro.com.br, tá bom? Então, até a próxima, muito obrigado e é isso aí, valeu! Desvendado.